porque assim, eu estou com um impasse hoje bem grande no show aqui. Vou explicar para vocês o que acontece. Durante muito tempo, eu trabalhei como roteirista, né? Trabalhei na... O que é engraçado? É um trabalho honesto. Oxe. Eu trabalhei como roteirista. O cara... hein? Agora pronto. Respeita, pô. Mário Frias, tem vários bons... Enfim, eu trabalhei muitos anos como roteirista. E aí eu tenho muitos amigos do audiovisual. E aí eu estava na minha casa, tem um pouco mais de 2 semanas isso. Estava lá vivendo minha vida. E aí eu tenho uma amiga que chama Mari dos Santos, que mora em Goiânia. E ela é uma produtora, né, de cinema. E ela me manda uma mensagem às 7 da manhã. Uma mensagem às 7 da manhã nunca é coisa boa, né? Eu fiquei preocupadíssimo com Mari, né? Mari mora no meio do mato, lá num lugar esquisitíssimo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu abri a mensagem desesperado, minha amiga, e só tinha uma mensagem criptografada, que dizia apenas assim: divirta-se. E ela anexou um PDF junto. Falei, Mário, o que é isso? Eu abro esse PDF e me deparo com um título: Dark Horse. Mari, com seus contatos, conseguiu ter acesso ao roteiro oficial de Dark Horse. E me mandou isso. Foi o melhor dia da minha vida. Esse dia foi incrível. E aí, primeiro eu não acreditei, né? Eu achei que alguém tinha escrito, mandado, circulado por aí. Eu falei, isso não é verdade, né? Só que aí a imprensa começou a citar coisas que eu tinha lido. Eu falei, caralho, eu estou com o roteiro do Dark Horse na minha casa. E aí foi se confirmando, e aí se confirmou que, de fato, era o roteiro do Dark Horse. E aí, qual que é meu impasse? Eu li esse roteiro algumas vezes. Eu podia ter lido só uma, né? Mas eu li algumas vezes. Eu li algumas vezes esse roteiro. E aí eu tive a brilhante ideia de falar que eu ia ler esse texto ao vivo. Só que eu tenho uma tolerância muito grande com o cringe. Eu tenho uma tolerância muito grande com a vergonha alheia. É muito fácil me constranger. É difícil me constranger. É muito difícil alguém conseguir fazer isso comigo. Esse roteiro conseguiu. Então, assim, eu estou entrando num território aqui muito complicado. E eu não quero... Enfim, a colega veio a primeira vez no show aqui. Eu estou preocupadíssimo com você. E eu não quero que você tenha uma experiência boa. Então, eu queria fazer uma coisa democrática aqui, que eu acho bom. Eu posso ficar 1 hora aqui contando piadas para vocês, de acontecimentos aí das últimas semanas, que aconteceu. Vai estar tudo certo, as coisas que eu faço, que o pessoal já vê no show, sabe como é que é. Conta as piadinhas, tudo certo. Ou a gente pode viver uma experiência. Assim... honestamente, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou sendo sincero, de verdade. Estou sendo mais honesto possível. Eu gosto de ser honesto com as pessoas que vêm ao show. Eu gosto muito de vocês. Então, eu queria fazer essa enquete aqui. Partiu o roteiro. Não, calma aí. Democrático. Vamos lá. Com palmas. Quem quer que eu fique contando piadinhas sobre os últimos acontecimentos da semana? Certo. Agora, com palmas. Quem quer saber? Tá, entendi. Tá certo. Ok. Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos lá que vai ser uma experiência isso. Vocês já participaram de leitura de roteiro? Já? Tem roteiristas aqui? Tem roteiristas na casa, escritores? Olha, eu sinto muito. Tudo bem. Tá difícil, né? Audiovisual é difícil, né? Desculpa, inclusive eu estive na primeira diária desta bosta desse filme e eu abandonei o set. Peraí, não, calma aí. Não, vem cá, sobe aqui no palco, rapidinho. Vem aqui. Peraí. Sente aqui, por favor. Não, fica à vontade, não vou te usar não, fica em paz. Como é que é teu nome? Dover, meu prazer, Dover. Peraí, você fez parte da equipe de Dark Horse. Não, peraí, agora você criou uma expectativa enorme. A gente se conhece? Não, mas eu sei que você. Mas isso é combinado, não é, né? Não. Eu soube algumas fofocas desse filme. Eu preciso que você confirme pra mim se é verdade. Teve uma fofoca que eu soube que os figurantes não estavam sendo pagos direito. E eles estavam fazendo L no fundo das gravações. Isso é verdade?
Isso é sério. Isso é sério. Isso aconteceu? Né? Cara, basicamente foi isso. Enfim, sou ator e tal, aí, tipo... Aí divulgaram um casting tal, de um filme, e aí tinha um outro filme gringo sendo gravado em São Paulo. Não falaram, já vou chegar nessa parte. Eles tinham divulgado um outro filme gringo que estava sendo gravado em São Paulo. E aí um amigo meu fez parte da figuração desse filme e falou que era isso. Beleza. Aí foram lá e divulgaram. Ah, filme gringo. Achei que era esse filme. Aí, beleza, mandei material e tal. A Booker me chamou, me mandou 300 mil mensagens, fez um monte de grupo. Aí, beleza, marcou. Esteja no set, 10h30 da manhã. Eu achei estranho o horário, né, e tal. Geralmente é bem mais cedo. Aí, beleza, vamos lá. Aí... É bolsonarista, vocês não sabem o que é trabalho. Eles estavam entendendo ainda. Ah, deve ser 10, sei lá. Aí, beleza, tipo, falou 10h30. Aí tô lá dormindo, numa segunda de manhã, 7 horas, começa a tocar o celular. Fala, mentira. Falei, deixa eu ver isso aqui. Falei, onde você tá? Falei, tô em casa, dormindo. Tipo... mas era pra você estar aqui no set. Me passaram 10h30. Então, tipo, eu vou chegar 10h30. E fui na paz de Cristo. Tranquilo, tal, sem pressa. Cheguei 10h30 em ponto no set, pontual. Ó, sua cena vai ficar pra depois do almoço, né? Era pra você ter chegado um pouco mais cedo. Tá, não sei o quê, nanana. Fui lá, me botaram uma farda, que eu acho que era um dos... Era a cena da facada. Num hospital abandonado. E eu pensei, cara, ou eu vou ser assassinado aqui, ou, tipo, tô num hospital abandonado, tá ligado? Beleza, fui lá, botei o figurino, fiquei trocando ideia lá com a galera que já tinha gravado uma cena ou outra, todo mundo puto. Você conheceu o Adélio deles? Não. Ah, que pena. Cheguei a conhecer. Você quase foi o Adélio, você quase deu uma facada no Bolsonaro. Queria. Meu Deus do céu. Eu queria muito. E aí, tipo, beleza, eu fui lá, almocei, aí eu, tipo, pensei, mano, eu vou... tipo, eu fiquei na dúvida. Era a primeira diária, oficialmente, daquela bosta. Era a primeira diária, podia, né? Piorar muito. Podia, vixe. Aí eu perguntei, tipo, gente, sobre o que é esse filme mesmo? Fala, Aí alguém soltou, é o filme biográfico do Bolsonaro. O quê? O quê? Você soube assim. Eu soube assim. Na hora. Você tava lá dando uma garfada, parou, voltou com... Não, peraí, é sério mesmo. Aí uma das meninas foi lá e me mostrou a prancheta com o nome de personagem e tal. Aí eu tava lendo, Eduardo Bolsonaro. Falei, não, eu vou embora agora. Aí, tipo, eu falei, cara, não é possível. Esse é sério mesmo. Não, sem zoeira. Mas eu nem sabia que esse filme tava sendo feito. Isso é uma questão pra mim, porque outra fofoca que eu soube... Eu soube várias fofocas dessa história. Que o ator que fez o Adélio, ele segue várias páginas de esquerda no Instagram. Isso é sério. E aí o pessoal pesou nele, que ele é igual você, assim. Pô, tem as convicções dele, o pessoal pesou em cima, assim. Falou, pô, o cara é de esquerda e vai fazer o filme do Bolsonaro. Meu amigo, se me chamasse pra dar uma facada do Bolsonaro, eu ia de graça. O cara foi profissional ainda, né, velho? Então, porra. E aí, como é que... E aí, tipo, eu puxei a mulher que estava responsável lá pelo elenco, ó, eu vou embora porque... Eu falei, vou embora, vou tirar essa roupa e vou embora porque eu não quero nem o meu rosto, nem meu nome vinculado a essa porra, tá ligado? E tipo, vocês podem ter direito a sigilo quanto quiser, eu tenho direito a dizer onde meu nome e meu rosto vai estar. Então, tipo assim, eu vou embora, vocês deveriam ter comunicado e tal, não sei o quê. Eu falei, vou embora, tá ligado? Beleza, ela foi lá, caçou um ator e achou, e eu tirei a roupa e fui embora. Eu não tinha assinado nada mesmo, e a maioria dos figurantes lá, putaço, e 2 meninas da produção descobriram junto comigo que era o filme sobre o Bolsonaro. Elas ficaram puta, velho. Uma surpresa. Eu falei, cara, como é que eu trabalho agora? Eu tô com de bater esse notebook na cara do Jim Caviezel. Você sabe que é capaz do Vorcaro ter descobrido na cadeia que ele tava dando dica desse negócio, né? Ninguém tava sabendo dessa porra. Mas, gente, uma salva de palmas pro Douglas. Uma salva de palmas, querido. Porra. Guerreiro. Um guerreiro. Meu Deus do céu. Que coisa incrível. Pois, gente, então é o seguinte, a gente vai ler aqui essa experiência. O Dover já tem uns spoilers aí, né? Você já sabe umas coisas, né? Mas o pessoal aqui... Alguém leu? Aliás, alguém leu aqui com palmas? Alguém leu o roteiro?
Nossa, que alegria. Eu vou ter a honra de apresentar para a maioria de vocês o que acontece aqui. Que coisa feliz. Eu preciso, assim, olha, antes de enriquecer o arcabouço cultural de vocês, eu preciso dar alguns disclaimers aqui que são importantes. Primeiro, isso aqui, essa produção, né, de argumento de Mário Frias e produção executiva de Daniel Vorcaro. Primeiro de tudo, isso aqui é verdade, tá? Eu adoraria ter inventado. Eu não sou tão bom assim. Isso aqui tudo é verdade. Isso aqui são fatos, né? Não só é verdadeiro, como isso aqui que eu vou ler para vocês é o 7º argumento. É a 7ª versão. Antes disso aqui, teve 6 versões. Que o Mário Frias olhou e falou, não tá legal. E chegou nessa versão. E eu estou muito feliz de ler isso aqui na frente, porque vai ser uma experiência realmente coletiva, assim, porque eu acho que é uma experiência que a gente tem que passar junto, com pessoas que a gente gosta. Sabe? Porque eu acho que se alguém lê isso aqui sozinho, não vai sobreviver. Eu acho. Né? E eu fico feliz da gente... As portas estão trancadas aí, não? Porque, outro recado importante, eu tenho consciência que isso aqui é possível. Assim, eu sou uma pessoa muito tranquila com arte, assim, eu acho que dá para apreciar isso aqui como uma obra de arte. Dá sim, porque é só você pensar que isso aqui são os bolsonaristas tentando fazer algo que eles acham que é uma obra de arte. Então, é uma experiência antropológica, isso aqui, definitivamente. E outro recado importante é que isso aqui também é uma tradução que eu fiz, eu tentei me manter o mais fiel possível ao texto original, mas eu fiz uma tradução do inglês, porque o roteiro foi escrito em inglês. Tem essa curiosidade. Aí ele foi escrito em inglês, né? Então, às vezes eu vou voltar para a expressão original, porque se perde um pouquinho na tradução. Aí você fala assim, poxa vida, Daniel, eu não entendo muito de inglês. Tá, tudo bem, eles também não. Tá tudo certo. Vocês estão em casa. E o último recado é que... Eu perguntei, né? Tem roteiristas aqui? Palmas, quem que são os roteiristas? Ó, o pessoal ali, ó. Então, faça o seguinte, peguem esse roteiro como uma sessão de terapia. Toda vez que você se sentir mal, bater uma síndrome do impostor, acontece, lembra que isso existe. Que vai dar tudo certo. Então, bom, isso aqui é uma leitura. A leitura de roteiro costuma ser menos dinâmica, né? Mas eu queria fazer uma coisa que eu acho que, por ser um roteiro de audiovisual, eu acho que ele merece uma trilha sonora de abertura. Né? Todo filme tem uma trilha sonora que começa, né? E eu separei aqui uma trilha sonora que pode ser a trilha de Dark Horse. Fica aí, não sei se tem produtores na casa do filme. Você era produtor? Não, era só ator, né? Tá. E aqui, uma abertura que eu acho que seria interessante seria essa, assim. Não contavam com minha astúcia. Então, senhoras e senhores, esse é o roteiro de Dark Horse, né? E, bom, vou começar aqui para vocês, que é a primeira, assim, cena 1, palco de um talk show. Jair, pausa. Já tem coisa interessante aqui na primeira frase, porque, como eu falei para vocês, o roteiro foi escrito em inglês. Né? Então, às vezes, eles pegavam e colocavam entre parênteses como se pronunciava o nome da pessoa. Para o Jim Caviezel saber como que falava o nome dele. Então, o roteiro começa literalmente com essa frase. Né? Jair, abre parênteses, pronunciado Jair, que não é a melhor tradução, né? Era melhor já era. E ele abre com isso falando, bom, Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, é entrevistado pela apresentadora Natália, que é uma espécie, assim, minha suspeita, porque eles mudam um pouco o nome das pessoas, né? A minha suspeita é que é a Luciana Gimenez. Minha suspeita é essa. E a Natália fala, sabe, o senhor, você não é o que eu esperava. Olha, eu não sei, eu acho que a Natália estava esperando um ser humano, não sei. Mas... E aí a Natália continua. Bom, eu conheço homens como você. Você não é um homem ruim. Definitivamente ela não conhece esse sujeito, né, a Natália? E a Natália continua. Né? Você ama sua mãe, respeita seu pai, suas irmãs. E o Bolsonaro, pois é, eu tenho 3 irmãos. Quem que conversa assim?
Não parece uma coisa meio Charlinho do Hermes e Renato? Não parece? Eu tenho 3 irmãos. E eu gosto de batata. Mas esse é o primeiro diálogo que a gente tem, a apresentação do personagem. E a Natália, você ama sua esposa, seus filhos, sem dúvida venera a Sagrada Família e todos os santos, né? Porque parece aqui que eu não sei, porque parece, a impressão que eu tenho, parece que o roteirista está querendo muito mamar o Bolsonaro, assim. Porque é um esforço, assim, tão grande para fazer o Bolsonaro parecer uma boa pessoa, sabe? Porque parece que ela está falando de um jeito irônico, né? A Natália, né? Nossa, você é incrível! Você é fantástico, né? E a Natália continua, né? Ama todos os santos, chora em batizados, casamentos, funerais. Assim, longe de mim querer dar pitaco no trabalho de outras pessoas. Ainda mais de Mário Frias, esse grande ator. Mas eu acho que ficaria muito melhor isso aqui se a gente trocasse o verbo chorar por soluçar. Eu acho. Assim, ia ficar muito melhor. Ó, tenho certeza que você soluça em batizados, casamentos, funerais. Soa melhor, soa mais legal. E a Natália continua. Mas por trás de tudo isso, o que você é? Ué, Natália, um genocida, ladrão de cachorro, estelionatário, inimigo de emas, várias coisas, Natália. Por onde você andou nos últimos 4 anos, mulher? E aí vocês se perguntam, o que o Bolsonaro, o personagem do filme Bolsonaro, no Dark Horse, vai responder para a pergunta que fazem a ele, o que você é? E a resposta do personagem é, uma coisa que você nunca viu, um homem. Tá que pariu. Olha, tô arrepiado aqui, ó. De novo, faria muito mais sentido se a resposta fosse uma coisa que você nunca viu, um homem que soluça e dorme ao mesmo tempo. Faria muito mais sentido. Uma coisa que você nunca viu, Natália. Um homem que tenta quebrar uma tornozeleira e não consegue com ferro de solda, Natália. Uma coisa... E Natália, com um sorriso malicioso, diz... Você é uma figura controversa, hein? E o Bolsonaro diz, uma figura controversa, o que você não aguenta e a imprensa nesse país não engole. Olha, lamento informar, mas o Oscar vem, viu? Eu consigo imaginar a pessoa que escreveu isso aqui falando, caralho, puta canetada eu dei agora. Canetada, um homem que você nunca viu. Quem que fala assim, né? Quem conversa desse? Parece aqueles Uber que você... Todo mundo já pegou um Uber assim, né? Que você entra no Uber assim, você não dá nem bom dia, o cara já tá... Porra, e essa imprensa, o Lula, PT... O Bolsonaro é que essa pessoa, né? E o Bolsonaro continua. Eu não ligo para o que vocês pensam. Eu só ligo para o que eles pensam. E aponta para a câmera, se referindo ao público em casa, que está pensando, ele é um merda. E Natália... Ai, Bolsonaro, sempre reclamando da imprensa, né? Mas você está aqui no meu programa. Né? Meu Deus, que diálogo pavoroso, né? Nossa. Imagina o tanto que a Manuela Dias ficou feliz quando vazou esse roteiro aqui, né? Pô, ninguém vai encher meu saco agora mais, né? E o Bolsonaro, a imprensa nunca gostou de mim. Quando eles gostarem, pode me dar um tiro na cabeça. Prometa, Bolsonaro, prometa. Silêncio, corta para uma cartela título Dark Horse. O jumento sombrio. É uma tradução minha, mas eu acho que ficaria bom. E antes da gente continuar assim, é a impressão minha, a sensação que agora eu pensando aqui é... Mas tá rolando plágio aqui nessa abertura, né? Não parece o Coringa coringando num talk show? Não tem uma vibe de um Coringa coringando num talk show assim? Meu Deus, realmente, olha, gente, é Berlim, Cannes... Quando isso aqui estrear na MUBI, vai ser uma loucura. Mas... Então, corta para uma montagem com um resumo de eventos que aconteceram no Brasil. Em preto e branco, vemos o fim da ditadura militar na década de 1980. Dezenas de revoltas comunistas, socialistas, destacadas no mapa na América Latina, se espalhando como uma doença infecciosa. Esse é o momento que o filme fala assim, gente, se não ficou claro, é um filme de direita, tá? Então, em cores, vemos a ascensão de Lula da Silva. Aê, porra, apareceu o homem. Olha aí, primeira... Apareceu.
Segunda página já apareceu Lula. Assim, porra, nem no filme Lula, o Filho do Brasil, ele apareceu tão rápido assim. Segunda página, o Lula já está aqui. E vamos ver como que os roteiristas descrevem o Lula. Né? Que a descrição é só assim. Um político de extrema esquerda. É só isso que a gente precisa saber do Lula. Aí eles continuam. Lula se torna presidente em 2003 e deixa o cargo em 2010, em meio a uma grande popularidade, com escândalos de corrupção que levam ele a ser condenado em 2017 e preso. Em 2018, um novo candidato surge no Brasil. Quem será, hein? Cabo Daciolo, Padre Kelmo, quem será? Não, é um deputado federal obscuro, um azarão da bancada do boi, da bala e da Bíblia, que promete destruir o sistema que afundou o Brasil. Esse é aquele momento assim que você deve estar se perguntando, Daniel, esse filme é sério ou é irônico? Meu amigo, a melhor resposta que eu posso te dar é depende do ponto de vista. E aí aparece um pôster crescendo de Jair Bolsonaro, né? Nosso homem. Fale por você. E sobre esse pôster ouvimos Pedro, um repórter, dizendo: você não tem nenhuma chance de ganhar. Pra que perder tempo? Porra, já gostei do Pedro de cara aqui. Sensacional. Já me conectei com esse personagem. Porra, Bolsonaro, tu é um merda, tu não vai ganhar nada, não. Adorei, Pedro. Corta pro Congresso Nacional e temos a primeira aparição de Bolsonaro oficialmente na história como personagem. Atenção para como o roteiro descreve o Bolsonaro. Atenção pro grau de precisão. Vemos Bolsonaro alto, bonito, sorridente, sagaz. Tem mais. Intenso e engraçado ao mesmo tempo. É muito cringe ouvir isso, né? Porque essa descrição, a gente sabendo, né? Ouvir isso, a gente sabendo que, na verdade, é um velho caquético fudido, todo cagado. Que tá quase explodindo em peido, né? E não consegue fazer 10 flexão. Bolsonaro responde aos repórteres enquanto anda no corredor, né? Bolsonaro diz, né? Eu venho ganhando força e vocês estão com medo. E o repórter Pedro: não estamos com medo, senhor, somos jornalistas. Porra, esse cara aqui é brabo. É do Intercept, esse cara, é do Intercept. E o Pedro continua, né? E pra onde você vai com tanta pressa, Bolsonaro? Gravar videozinho pro YouTube? Caralho, né? O personagem do Pedro aqui fica tirando onda, né? Porra, vai fazer TikTokzinho, seu porra? Aí fica uma coisa... Maravilhoso, Pedro. Corta rápido para um vídeo no YouTube, né? Pra gente saber do que o Pedro tá se referindo, né? Pedro não tá tirando isso da cabeça dele, né? Ele tem referências do que ele tá falando. E o vídeo no YouTube é com Bolsonaro na floresta amazônica, puxando a corda de uma motosserra, balançando para um lado para o outro, sorrindo e dizendo: eu vou cortar a porra dessas árvores. Caralho, o bagulho virou o massacre da Serra Elétrica, do mais absoluto nada, né? Porra, caralho, assim. E sabe o que é pior? Até agora, essa é a cena mais verossímil. Eu imagino ele fazendo isso. No meio do mato com a motosserra, falando: eu vou cortar essas porra tudo aí. Eu imagino ele fazendo isso. Bolsonaro segue em direção a uma saída. Uma repórter, Lara Clark, guardem o nome dessa repórter, que é um nome super comum no Brasil. O que foi, gente? Super comum. Quem nunca conheceu uma Lara Clark? Faz uma pergunta ao Bolsonaro: há boatos de que os militares estão te apoiando. E o Bolsonaro: minha filha, boatos são como peidos. Eles vêm de cuzões. Além de tudo, tem poesia no filme, cara. Isso aqui não tem condições, sabe? Realmente, assim, isso aqui não dá. Realmente, o Bolsonaro ser capaz de produzir metáforas. Não, são duas unidades semânticas, gente. Já para pensar nisso? Né? Boatos e peidos. Meu Deus, isso na cabeça dele, gente, vai dar um ruim ali, pô. Cada neurônio ali, um pro outro, é 2 horas de Uber fácil ali. E o que me pega nesse diálogo é que ele é muito duro, né?
Não sei se estão notando isso, né? É muito duro, né? Mas isso aqui, de verdade, na mão do Marcelo Adnet ia voar esse filme. Não, sério, esse filme ia voar. Eu consigo imaginar o Adnet falando lá, né? Pô, pessoas são como bosta de esgoto. No tocante, isso aí é tudo cuzão. E a Lara continua, né? Dizem que você quer voltar com a ditadura, Bolsonaro. E o Bolsonaro dizem, né? Quem que está dizendo? Né? Você? São vocês que estão dizendo? Porque é só vocês. Olha aqui, eu era um capitão que botou a carreira na reta para confrontar o exército. Os generais me prenderam e me condenaram. Minha ex-mulher me largou por isso. Eu acho incrível que o Bolsonaro admitindo que nem o exército suportava ele. Corta para uma imagem de um jornal com uma foto de Bolsonaro, mais jovem, usando um uniforme militar. A manchete diz: capitão condenado por criticar exército recebe pena em regime fechado. Eles só esqueceram de um detalhe, que ele tentou explodir uma sede do exército. Mas é só um detalhe, assim, né, pesquisa, né? O que é isso? Né? Volta para o interior do Congresso Nacional. Bolsonaro continua falando. É por isso que eu entrei na política. Eu estava certo sobre tudo que estava acontecendo, cercado de corrupção. Bom, agora eu vou fazer algo sobre isso. E fez mais corrupção. Né? Parece aquele meme, né? Tirou minha calcinha, me deixando apenas de calcinha. Né? Tirou a corrupção, me deixando apenas com corrupção. E o Bolsonaro finaliza dizendo, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? E faz um seu gesto característico, que no caso deveria ser um soluço, mas não é. É uma arminha com as mãos. Né? A imagem congela e a gente corta imediatamente para essa imagem congelada da arminha na mão do Bolsonaro por uma arma de verdade colocada numa mesa. Um 38. Meu amigo, aqui, Scorsese chorou. Isso aqui é tipo transição de Bons Companheiros, assim, Cassino. Puta que pariu. Isso aqui justifica 134 milhões, me desculpa. Me desculpa. Estamos em um barzinho de esquina, cidade pequena. Mesas de metal, cadeiras, comida barata, cerveja azeda. Apenas 3 clientes. Eu sei, é muito dramático, eu sei. Mas esse é o charme, esse é um pouco do charme. E agora é um momento, meus amigos, muito importante da nossa história, porque é a entrada de Adélio Bispo na história. Que aqui se chama Aurélio Barba. E atenção para a entrada desse grande personagem, que é maravilhosa, que o Aurélio Barba. Ele está lá, eles descrevem ele assim: Aurélio Barba se empanturra de comida, sentado na frente de Tato, um marginal pouco acima dele na hierarquia, e Jorge, óculos escuro, ameaçador, silencioso. Ambos olham para Aurélio. Aurélio encara a arma enquanto mastiga. Maluco barra pesada isso aqui, tá? E Tato, para Aurélio, né? Ninguém é especial, meu amigo. Você só precisa de uma dessas e dar grana para as balas. R$2 cada bala. Eu acho incrível que os bolsonaristas têm um fascínio por armas e claramente não sabem quanto custa uma. Porra, que bala é essa que é R$2, assim? Porra. E o Aurélio, que diferença faz quanto custam as balas? Olha aí, o Aurélio é a pessoa mais inteligente até agora. Já viu logo, falou, meu, que conversa é essa? R$2 de bala? Porra. E o Tato, eles vão pagar 5 mil para você, Aurélio. Metade adiantado. Olha só, o filme aqui já está sugerindo aqui que o Adélio, o Adélio Bispo, o verdadeiro, ganhou 5 mil reais para matar o Bolsonaro. Né? O que mostra aí um profissionalismo da parte do Adélio, na minha opinião, né? Porque, como eu falei, né? Eu faria de graça, isso é sério. O Adélio não, ele fez um orçamento bonitinho, mandou por e-mail, assim, tal. Fez profissional, uma pessoa séria. E o Aurélio continua. Né? Eu estava antigamente com esses esquerdistas, mas larguei eles, porque eles usavam drogas demais. Pra mim... Vocês estão com tempo livre? Que eu estou querendo ir até o final. Porque eu não lembrava que era tão bom assim. Para mim, essa aqui já é uma grande fake news, né? A primeira grande fake news da nossa história, né? Porque que tipo de esquerdista é esse que vai negar drogas? Não, suspensão de descrença tem limite. E o Adélio, bom, se precisar ser feito, eu, Aurélio Barba, cuidarei disso. Pelo povo, pela revolução. Para mim é o herói. Acabou. E o Tato é isso aí, Adélio, bravo. Né? E digo mais, o Adélio.
Né? Já se empolgou, né? Se tem um filho da puta que merece morrer, é aquele fascista desgraçado. Porra, herói, não tem o que falar, herói. Qual o problema desse personagem? E o Aurélio? Mas você precisa aumentar um pouco aí, né? Esse número. Ela não gostou de 5 mil. Isso aí é um risco grande, né? E o Tato, tá bom, 7.500. Porra, muquirana pra caralho o Tato também, né? Puta merda. Aí o Aurélio relaxa um pouquinho na cadeira, mas empurra a arma de volta pro Tato. E o Tato, tá bom, 10 mil, última chance. Você vê que o Aurélio aqui nem, não teve tempo nem de negociar direito, né? Então, quer dizer, ele queria muito matar esse cara. E o Aurélio continua. E depois, como é que fica? Ninguém mata um candidato a presidente e se safa. Né? E o Tato fala para mim um dos grandes momentos do roteiro, que é: isso aqui é o Brasil. E no roteiro em inglês está This is Brasil. Claramente um fã da franquia Velozes e Furiosos. Claramente. Ele tentou disfarçar aqui, mas está muito evidente que ele gosta do filme. Corta para uma sala de estar. E aqui, gente, vamos conhecer... que isso é muito interessante. Quem teve a oportunidade de ver deve ter percebido isso. Vamos conhecer o suposto mandante da facada. Porque existe toda uma conspiração no filme que a facada foi encomendada por uma grande autoridade. Né? Eu digo suposto, né, porque é difícil, né, ter um mandante de algo que não aconteceu. Mas a gente conhece essa pessoa num cômodo escuro e vemos ele, Paulo Pontes. Não vemos Paulo Pontes de frente, vemos depois. Mas, por enquanto, ele está sentado no canto, nas sombras. Né? Tipo um vilão assim, do Inspetor Bugiganga. Assim, uma coisa... E aí entra o Tato e o Jorge. Né? E aí o Paulo Pontes se refere a ele. Né? Esse cara, se referindo ao Aurélio, ele tem que ser kamikaze. Tá entendendo? Ele não pode sobreviver nem ser interrogado. E o Tato... Então arranja aí um homem-bomba. Caralho. O Tato é poucas ideias, né? É um péssimo gestor de crises, né? O Adélio não vai dar conta. Arruma um homem-bomba aí. Pronto. Manda lá um homem-bomba. E o Paulo, ele vai fazer, e o Tato vai fazer. E o Paulo, sem uma arma, como? Qual que é o plano? Né? Você quer mesmo saber? E o Paulo, meus sócios precisam ter certeza. A nação está em jogo. Bom, até agora, para mim, Paulo está no direito dele. Assim. Não entendi o problema ainda. Corta para um palco de um debate na televisão. 6 pódios, 6 candidatos, câmeras de TV, luzes, equipe técnica, uma plateia ao vivo acompanha o debate. Bolsonaro está falando. Eu tinha uma fala aqui preparada para o meu discurso de abertura hoje, mas era a mesma merda que todo político diz. Você vê, né? Você consegue ver que o personagem tem uma certa insegurança, né, nele, no coraçãozinho dele. Né? Porque, assim, Bolsonaro, você consegue falar muita merda. Você consegue, se esforça, vai, você consegue. Você já mostrou pra gente que isso é bom. E aí a plateia vai à loucura, bate palmas, né? A mediadora, uma mulher chamada Verônica, adverte a plateia. Silêncio, por favor. E Bolsonaro, meu nome é Jair Bolsonaro. Eu sou católico, pai, marido. Eu era capitão do Exército, um deputado, e agora estou concorrendo à presidência. Outro diálogo que ficaria muito melhor se os roteiristas fossem honestos. Meu nome é Bolsonaro, sou um velho, fudido, cagado, todo remendado. Que fiquei 30 anos como deputado sem fazer porra nenhuma e agora quero virar presidente para fazer o mesmo. Bolsonaro agora olha de relance enquanto fala para sua esposa, Michele de Paula. Olha ela aí, apareceu a nossa Eva Brau da Shopee. Ela apareceu na história. Que olha de volta pro Bolsonaro e quase vomita. Não, mentira, essa parte foi eu que inventei. Mentira, isso não tá aqui. Mentira. E ele olha também para os seus filhos, Flávio, Eduardo, Carlos, jovens rapazes, frutos de um casamento anterior. Né? Você vê que não é a safra das melhores aqui, né? Que nem todo fruto justifica água e adubo. Né? Mas Bolsonaro pausa por um momento. Né? Seu estilo é casual, conectando-se com as pessoas. Não há exclamações, punhos em rixes, que os políticos geralmente empregam. É como se estivesse sentado numa mesa de bar, conversando com os amigos, em alto e bom som, mas nunca gritando. Ele não precisa gritar. Porra! Você viu o que esse homem fez nos últimos 4 anos? Essa aqui não é essa pessoa. Bolsonaro continua. Eu acredito em Deus, na minha família. Na verdade, eu acredito tanto na minha família que tive filhos nos meus 3 casamentos. Me incomoda muito, que eles querem muito que o Bolsonaro seja uma pessoa carismática, né? Um amigão da galera. A Verônica fica pressando. 10 segundos, senhor.
Bolsonaro, a solução que eu tenho para os nossos problemas é simples, mas difícil. Eu vou deixar vocês em paz e proteger vocês para que tudo que vocês construíram não sejam roubados de vocês. Aí corta para ele roubando tudo, né? Cachorro, um monte de coisa. Nada assusta mais o sistema do que você estar no controle da sua própria vida. Eu vou libertar vocês. É muito bom, né? Ver um presidiário falando que vai libertar a gente. Conseguiu abrir uma tornozeleira com ferro de solda, mas ele vai libertar a gente. Aí a plateia vai à loucura, risos, aplausos, né? E a moderadora Verônica, por favor, silêncio, pedindo silêncio. E aí ela diz, agora você, candidato, Francisco Alves. Para quem não pegou, Francisco Alves é o Haddad. Né? Porque eles mudaram o nome, né, de algumas pessoas, né? E aí o Haddad fala assim, eu, enquanto candidato do governo, transformaram o PT num partido chinês, assim. Não peço desculpas, eu sigo os passos dos meus predecessores. Então, tá escrever errado aqui. Já encontrei um erro de português. E o Bolsonaro, não se iludam, eu estou concorrendo contra o ex-presidente que está preso. É ele que está no comando. Meu Deus, o cara só pensa no Lula. Assim. Meu Deus, terceira página de novo. E a Verônica, senhor Bolsonaro, parem com isso. E o Francisco Alves, eu sigo os passos do governo, eu me orgulho com a oportunidade de liderar uma nação com justiça e igualdade para todos. Eu acho muito interessante, incrível, que o personagem que quer liderar um país com justiça e igualdade para todos é o vilão no filme do Bolsonaro. Eu acho isso maravilhoso. Né? Aí alguns aplausos, silêncio. Bolsonaro dá um sorriso irônico e indiferente e fala, mesma merda, só mudou a privada. O mais engraçado é que nessa frase ridícula o Bolsonaro teria capacidade de formular. Né? Ele não teria. Né? Porque eles tentam fazer o cara ser uma pessoa que pensa rápido. Né? Ele nem pensa. Né? Enquanto a plateia ri, ele olha para a Michelle e ela não está rindo. Seus olhos, um encontra o outro. Né? Fitam ela por um momento. Né? Uma linda mulher. E ele se perde numa memória. E aí, isso é interessante, as cenas 8, 9 e 10 estão omitidas do roteiro. Até porque, né, se fala como ele conheceu a Michelle, deixa de ser Dark Horse, né? Né? Vira a Nora. Mas vira outro filme. E corta para o interior do quarto do apartamento de Bolsonaro. Michelle está deitada na cama, com as costas apoiadas contra a cabeceira. Meu Deus, eles acabaram de foder. Puta, eu tinha esquecido disso. Minha Nossa Senhora, que nojo. Bolsonaro, ainda de terno, recém-chegado em casa. Peraí. Bolsonaro ainda de terno, recém-chegado. Não. Ela acabou de foder. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Tá certo. Ele chegou agora. Entendi. Bolsonaro senta no colchão ao lado dela. Ele levanta a mão, passa um dedo em sua bochecha. Meu Deus do céu! Que coisa horrível. Que nojo, aquela mão podre que coça o cu e cheira, passando na cara da pessoa. Que coisa horrível. E ele fala, que foi? Fala comigo. Eu tenho 3 irmãos. Batata. Ele abraça Michelle apertado, o silêncio confortável entre duas pessoas, compartilhando suas vidas juntas e algumas bactérias, definitivamente. Bolsonaro diz, que foi? O que eu posso fazer por você, Michelle? E a Michelle, você já está fazendo. Assim, essa cena, de verdade, essa cena seria muito foda se fosse o Antônio Fagundes sem camisa e a Sônia Braga só de calcinha no fim dos anos 70. Ia ser incrível. Mas aqui é o Bolsonaro. Né? Não dá. O máximo que a gente consegue imaginar que é um Zé Bonitinho, um perigote das mulheres, junto com ela. Mais além disso, não tem condições. Ele aperta a Michelle com força. E a Michelle, Bolsonaro. As coisas que dizem sobre você, elas me assustam. Estão tentando induzir alguém a te machucar. E Bolsonaro, ninguém me machucaria. Michelle, as pessoas me amam. E a rubrica é exatamente essa, assim. Ele dá um sorriso torto,
faz parte do charme dele. Não parece muito que é o Michael Scott do The Office fazendo um filme dele mesmo? Porque ele é muito foda, não parece? Eu tô achando que o Bolsonaro escreveu essa porra, eu tô achando. Porque ele é um George Clooney aqui no filme, ele é um George Clooney. Porra, o cara, porra, mó galã. E a Michelle, então esconde o rosto na curva entre o pescoço e o ombro de Bolsonaro. Minha nossa, a caatinga que deve ter subido. Meu pai amado, Michelle, nossa filha, Bolsonaro, precisa de você, eu preciso de você. Ele beija o rosto dela, passa a mão no cabelo dela e diz... Não vai acontecer nada. Corta para o interior do palco do debate. Michelle abraça Bolsonaro depois do debate. Bolsonaro dá um selinho afetuoso nela. Então abraça os seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos. O Renan... Foda-se. Você vê, né? Pelo menos no filme ele conseguiu abortar. Ele, né? Aborta. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Bolsonaro no talk show que vimos no início, conversando com a apresentadora Natália. Bolsonaro, populista? Qual a fixação de vocês com essa palavra? Quer dizer que eu sou popular? Sempre que alguém que vocês não gostam ganha, ele é populista, ele é perigoso, né? Mas quando seu candidato ganha, aí não, aí é democracia. Não dá para entender de onde vem a indignação dele, né? E aí a Natália muda de assunto imediatamente, como quem fala assim, tá bom, vamos falar de outra coisa. Qual é a coisa mais importante na sua vida, Bolsonaro? Minha família. Ah, ok. Né? É nisso que eu estava querendo chegar. O Bolsonaro, o povo do Brasil, também é minha família. Tantos sofremos juntos, perdemos a esperança juntos. Né? Eu quero fazer com que eles tenham esperança de novo, como que eu fiz para minha família. E a Natália, e os homossexuais? Adorei a Natália. Eu também sou essa pessoa que chega no rolê e fala, e as gays, cadê? A Natália, você chamou eles de viados na televisão. Bolsonaro, muita gente usa essa palavra. Talvez eu conviva demais com gente de verdade. Não sou tão refinado quanto vocês. É assim que as pessoas falam no dia a dia. Todo mundo é homofóbico, eu sou o povo. Meu Deus, ele acha que é o galo de luta? Mas... Natália continua. Né? Mas quando o homem gay veio no meu programa e sentou no seu colo, você gostou. E o Bolsonaro ficou fedidíssimo nessa hora. Você quer mesmo discutir isso? Você riu. Ele sentou no seu colo e você riu. A Natália também assim, gay, 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 gay. E o Bolsonaro, porque foi engraçado. Eu sou uma pessoa de verdade. Sou chucro, falo palavrões, eu rio. Né? É por isso que vão me eleger presidente. E aí depois, e aí a Natália fala assim, e a Glória de Rosales? Que, para quem não pegou, é a Maria do Rosário. Né? É verdade. E aí cortamos para o interior de um carro em movimento depois que eles mostram a briga dele com a Maria do Rosário. E é literal. Literal, igualzinho a mesma coisa que aconteceu. Parece que ele sente orgulho daquela porra que ele fez. E aí tem a briga com a Maria do Rosário, corta direto pro carro, né? E o Bolsonaro tá com raiva, porque repercutiu, né, aquilo, né? Vocês lembram, né? Repercutiu e ele tá gritando com o Eduardo. Né? Você sabia que ela ia me perguntar aquilo, né? Foi uma cilada. Você vê que até no filme, né, o Eduardo Bolsonaro fode com a vida do pai. Acho fantástico. Incrível, incrível. Né, sejamos justos que isso aqui é bem fiel ao personagem. Né? O Bolsonaro, você está demitido, Eduardo. Eles ficam exibindo agora essa briga com a Maria do Rosário para tudo que é lado, tudo que é jornal, né? Esse vídeo idiota. Né? Estou cansado disso. Você está demitido, Eduardo. Caralho, quão inútil você é. O Bolsonaro te achar inútil, assim, Eduardo. Sério. Realmente você atingiu níveis aqui muito interessantes. E o Bolsonaro diz assim pro motorista, me deixa aqui, eu vou sair do carro. Não quero ficar aqui com ele. E o Eduardo, você vai ser morto nesse bairro, pai. O bairro, em qualquer bairro do Brasil. Bolsonaro, esses são os meus eleitores também. Eles não me matariam. Há controvérsias.
Você não vai ter nenhum envolvimento na minha campanha mais, Eduardo. Né? E aí o carro acelera, o Bolsonaro sai do carro, o Eduardo no banco de trás, né, não consegue acreditar naquilo, né, e ele sai pelo outro lado. Só que aí o Bolsonaro dá a volta, entra no carro e fala pro motorista, acelera! Juro. E o Bolsonaro fica na rua com a cara de what the fuck? Tá exatamente aqui. O Bolsonaro simplesmente abandonou o Eduardo no meio da rua. Incrível. No filme eles não conseguem esconder que se odeiam. Incrível. Só que aí ele volta com o carro, pega o Eduardo. E aí a gente corta pro... a gente corta pro interior do carro, né? E tá tendo uma conversa entre pai e filho. Né? Então o Bolsonaro, ele fala assim, eu decidi te contratar de novo. Nepotismo durou 5 minutos, basicamente. Resolvi te contratar de novo. Pensei aqui melhor, mas com um salário mais baixo. Aí o Eduardo, mas eu não ganho um salário, pai. Vou abaixar mesmo assim. Porque ele é brincalhão, gente. Ele é divertido. E aí os dois gargalham dentro do carro, né? O Eduardo empurra o pai dele, o pai dele empurra o Eduardo, né? E aí o Bolsonaro fala, eu já enfrentei bandidos mais durões que você, rapaz. E aí eles começam a brincar de lutinha no banco de trás. Tá começando a ficar uma coisa meio incestuosa isso aqui. Não tô gostando disso aqui. Não, porque isso aqui é facilmente uma fala de um filme pornô. Imagina, pensa um filme pornô na tua cabeça. Agora imagina essa frase. Fecha os olhinhos e pensa um filme pornô. Pensou no filme pornô? Já enfrentei bandidos mais durões que você. Filme pornô. Olha, é isso, é só trocar as pessoas. Né? E aí corta para o interior de uma sala de custódia, uma delegacia. Hoje está tendo empurrões e a gente vê o jovem Paulo Pontes, né? E soldados, né? E a legenda, QG da Polícia Militar, 1985. O Paulo, ele chuta e urra contra os soldados, brigando. Tirem as mãos de mim, daqui a umas horas eu vou estar fora daqui, podem acreditar. Aparece Jair Bolsonaro, mais jovem, usando um uniforme militar. O capitão no comando. Ele contorna uma mesa coberta de drogas apreendidas. Caralho, isso aqui tá acontecendo. Eles estão retratando o Bolsonaro como um Rambo. Isso está acontecendo. Bolsonaro agarra Paulo e o empurra contra a parede. Bolsonaro é mais forte do que o Paulo. Esse aqui é um cara que não sabe fazer flexão, só para lembrar. E o segura contra a parede. Parado, fique quieto. Bolsonaro segura a cabeça dele contra a parede, expondo uma tatuagem de Paulo, e o segura ali. Tirem a foto agora. O fotógrafo militar aparece e tira uma foto da tatuagem exposta na cara do Paulo. Lâmpada de flash. A imagem congela no rosto de Paulo, na foto. E na legenda a gente vê Paulo Pontes, também conhecido como Cicatriz. Paulo Pontes virou um vilão do 007. Incrível. Incrível. E o Lula, ele não aparece muito no filme. Agora eu entendo por quê. Porque ele ia ser nessa vibe. Ele ia ser tipo um vilão do 007 também. Ia ser um Nine Fingers, alguma coisa assim. Ia ser. E aí a gente tem o fim desse flashback. E aí as cenas dos 18 a 28, elas são omitidas. Né? Acho que os roteiristas ficaram sem ideias nessa hora. Né? Pô, a gente já fez o Bolsonaro como o Rambo. O que a gente faz? Mas não tem mais o que fazer, galera. É daqui para casa. E a cena seguinte é uma das minhas favoritas. De verdade. A cena seguinte é uma das que eu mais gosto. Vocês acharam bom até agora? Meu amigo, vocês não sabem o que vem agora aqui. É uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. A história do cinema. Que é o encontro de Bolsonaro com Damares. Isso aqui é absolute cinema. A cena acontece num restaurante. Bolsonaro está com a Michelle, a família, os assessores. No colo dele está sua filha mais nova, com a Michelle, a Laurinha. Olha a descrição da Laurinha, que é descrita como uma linda menina que claramente é a favorita do pai e vice-versa. Olha, eu não contaria com isso, não. Essa menina aí pode dar uma grande surpresa para ele qualquer dia. Uma mulher se aproxima. Dolores, que é a Damares. Porque eu acho incrível que eles mudam o nome das pessoas. Assim, né? Eles não queriam pagar royalties nem para os aliados dele. Eu acho muito fantástico. E atenção para a descrição da Damares, que é bem interessante. Dolores se aproxima. Tão bonita quanto triste e envelhecida. O roteirista achou que isso era um elogio? Ela segue em direção ao Bolsonaro.
E o Bolsonaro para Dolores: como eu posso ajudar você, vovó? Na moral, a Damares, quando lê esse negócio, ela vai ficar muito puta. Ela vai falar: que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Ele a chama de vovó por respeito. Ela não é parente dele. Dolores, segura apenas uma bolsa e uma Bíblia. Dolores olha para Laurinha e diz: essa é sua filha? Todos sentem que tem algo de assombroso em Dolores. E o Bolsonaro: sim, é minha filha. Ela é bonita, né? Isso é muito interessante, porque eu fiz a tradução para vocês, e no roteiro tá literalmente, aqui a frase é: ela é bonita, né? Mas no roteiro tá literalmente isso. She's beautiful, né? Não é? Quem leu, é verdade, tá exatamente isso. Eu não sei se o Mário Frias mandou em português ou ele traduziu, eu não sei, mas tá exatamente isso. She's beautiful, né? Parece um mineiro falando, né? She's beautiful, né? Dá um queijinho aí pra nós. Mas, porque eles fazem isso, eles misturam português com inglês no roteiro, né? Uma pena que não tem a cena da brochada. Uma pena. Eu queria muito ver como eles traduzem essa palavra, né? Imbrochável, né? Impossible to be brochado, sei lá. É imbrochable, sei lá. Mas, não sei. Como é que traduz assim? Não sei. Dolores, né? Nossa, tão bonita ela. O Brasil ama que você é um homem de família. E o Bolsonaro: esses são meus filhos aqui. O número 1, o número 2, o número 3. Caralho, nem no filme ele decora o nome dessas porra. Dolores, então, encara Bolsonaro e agora ele está de pé, em respeito, de frente a Dolores, né? E ela continua encarando, né? Todos à mesa estão confusos, né, com o que está acontecendo e começam a se preocupar. E o engraçado é que isso nem é a parte mais estranha do filme, né? Tudo antes estava normal para eles. E o Bolsonaro diz, né: eu tenho seu voto, vovó? E a Dolores: muito mais do que isso. Rolou uma tensão dramática aqui entre Michele e Dolores, certeza. Um assessor de Bolsonaro, Luiz, se aproxima com cara de poucos amigos, né, e diz: mulher, vai embora. Caralho, mas trataram a Damares como se fosse uma doida, uma noiada. Sai daqui, caralho! Dolores, então, levanta as mãos, segura o rosto de Bolsonaro, olhando para ele e diz: Deus me enviou. E move a mão para a testa de Bolsonaro. Uma febre está vindo. Ela puxa um pequeno saquinho de comprimidos, não do tipo industrializado, mas artesanais. Como se feitos na cozinha dela, entrega para Bolsonaro. Caralho, a Damares é uma bruxa mística no roteiro. Esses comprimidos aqui vão te proteger, Bolsonaro. Ela pega um copo de água da mesa e entrega para ele. E a Michele: Jair, não beba isto. Bolsonaro sorri, despreocupado, brinda a todos e engole os 2 comprimidos. Cloropina para dentro e foda-se. Bolsonaro, então, se vira e vê que Dolores foi embora. Ela é o mestre dos magos. Ela é tipo o Batman, aparece. Cadê? Sumiu. Dolores desapareceu. E um detalhe, eles descrevem ela lá em cima como uma senhora branca de dreadlocks. É isso. Aconteceu. É a direita tilelê, namastê. Aconteceu. Não, sério, isso aqui, onde David Lynch estiver, deve estar muito orgulhoso. Assim, porra, é de um surrealismo incrível. Ele a procura, e os outros também. Mas ela bateu em retirada em um beco escuro. Porra, ia ser incrível. Tô falando aqui, eu tinha que ter me colocado como roteirista nesse... Eu tinha que ser o roteirista desse filme, porque eu tenho várias ideias. Porra, ia ser incrível. Né? Eles procuram a Damares e, de repente, vê todo mundo ela subindo numa goiabeira com Jesus, assim, em cima do dia dele. Indo embora. Pra puta que pariu, assim, isso é incrível. Corta para. Chegamos em um grande momento aqui que vocês vão reconhecer naturalmente, que é um grande momento, um momento histórico, né? Que eu acho que assim que eu falar aqui, todo mundo vai... Estamos exterior de uma praça da prefeitura. Legenda sobre a tela: Cidade de Juiz de Fora.
Minas Gerais, 6 de setembro de 2018. Exatamente, chegamos na cena da facada. Aliás, eu acho que Juiz de Fora tinha que ter explorado mais isso aqui, né? Pô, um ponto turístico, né? Fazer o lugar, né? Vender uns bonequinhos do Adélio, miniatura, assim, né? Não é não? Umas faquinhas pra pôr no chaveiro, assim, porra. Galera, empreendedorismo, né? Pessoas sorriem, ansiosas, esperançosas. Algumas seguram cartazes, bandeiras do Brasil. Uma atmosfera festiva. Olha, essa descrição aqui ficaria melhor depois da facada. Uma repórter que vimos anteriormente, Lara Clark, olha ela aí, desce de uma unidade móvel de transmissão e estende o microfone a um grupo de mulheres, uma chamada Ana, outra adolescente chamada Júlia. E a Lara, onde vocês estão indo? Ver o capitão. Onde mais? E a Laura, e você? Todas? Está todo mundo indo ver o capitão? Sim, sim, sim. E a Lara, por quê? O que te empolga nele? A Laura, inconformada. Porra, vocês estão saindo de casa para ver esse merda? Caralho, não estou entendendo. A Ana, o capitão é gente como a gente. Estamos cansados dos palhaços de sempre. Aí volta num cara que bate a boca na Luciana Gimenez Super Pop. É palhaço igual. A Lara vira para a câmera e diz, bem, como todo mundo sabe, ele tem um dom para explorar a raiva populista, o ressentimento e a paranoia disseminada das redes sociais. A campanha toda dele é baseada no medo e sem medo ele não teria apoio nenhum. Porra, a Laura, a voz da razão desse filme. Puta que pariu. Corta para exterior do prédio da praça principal. E a gente vê o Bolsonaro saindo do carro. Ele acena para a multidão, contida por uma barricada. Ele faz ali seu gesto característico. Não é um soluço, a arminha com as mãos. Não sei porquê. Sempre os presentes ali estão todos aplaudindo, né, com ele, né, mas dentre os presentes tem um homem com uma aparência desleixada. Olhos fixos, focado no candidato. Nós o reconhecemos. Aurélio Barba. Assiste enquanto alguém joga para o Bolsonaro uma camiseta do Brasil verde e amarela. Ele coloca a camiseta por cima da camiseta social, diante de sorrisos, aplausos. Aurélio parece estar se divertindo muito com aquilo, admirando a cena. Um dos assessores grita, ele vai fazer o discurso do outro lado. E as pessoas, Bolsonaro, Bolsonaro. Aurélio não fala nada. Se vira e vai caminhando na multidão. Corta para Hugo Betão. Que, para quem não sabe, é o Hélio Negão. É o Hélio Negão. É verdade. Um homem negro, grande, alegre, usando um terno requintado, se aproxima de Bolsonaro, sorrindo e o abraça. Bolsonaro, finalmente chegou meu irmão. E aí o Bolsonaro anda ao lado de Hugo, enquanto ele o conduz por um corredor externo. Do lado de fora, as pessoas acenam pela janela. Bolsonaro, Bolsonaro. E o Bolsonaro vira pro Hugo e fala, tudo pronto? E o Bolsonaro, o Hugo, tudo pronto. Bolsonaro, você trouxe um discurso? Meu Deus do céu. O Hugo achando que ele é alfabetizado. Meu Deus do céu. Que bonitinho. E o Bolsonaro, não preciso de um discurso, Hugo, comprovando que ele não sabe escrever. Eu falo do fundo do meu coração, da minha alma e das minhas bolas, entendeu? Caramba. Meu Deus do céu. É uma coisa meio Bukowski, assim, né? Uma coisa... né? Não, e se você achou ruim essa fala, agora imagina o Jim Caviezel falando... A coisa melhora. Eles riem e se divertem, como apenas dois amigos poderiam fazer, e seguem em direção à porta da praça, a praça principal. Interior, bar da praça. Aurélio, o assassino. Odeio quando o roteiro dá spoiler, assim. Odeio. Entra. O lugar está lotado de pessoas esperando o evento, apertadas uma contra as outras. Aurélio vai direto para o balcão. Me dá uma cerveja de homem. Alguma coisa nacional, entendeu? Alguma coisa brasileira. Estou prestes a ouvir o próximo presidente da República. Porque discreto o Aurélio, né? Só faltou ele falar que eu vou matar esse filho da puta, tá sabendo? Eu vou matar esse porra. Aurélio parece alegre demais, chama a atenção de todo mundo. E ele não se importa, é parte do disfarce dele. Nossa, que grande disfarce. A descrição em pessoa, Aurélio, né? Ninguém percebeu. Ele sorri enquanto o barman coloca uma garrafa diante dele. Ele vira pro barman e diz, me vê um copo limpo. Pera aí, ele é um vilão porque ele tem higiene? É isso, Bolsonaro? Ele não come farofa derrubando do prato, pô. É um antagonista.
Aurélio serve a cerveja no copo e na televisão do bar, o evento na praça é televisionado. Né? O Betão está discursando na caçamba e fala: senhoras e senhores, Jair Messias Bolsonaro. Viva, aplauso, o público vai à loucura, a multidão fica louca. Bolsonaro abraça Hugo. Então a cena faz uma reverência para o público, exibindo ali a camiseta do Brasil, sorrindo ao mesmo tempo. Ele se aproxima do microfone e diz: Popcorn, Ice Clean. Não, mentira. Ia ser incrível, mas não foi isso. Sinners, Sentencity. Eu adoro esse vídeo. Corta para o interior do bar, perto da praça. O discurso lá fora pode ser ouvido em meio ao barulho. Aurélio está quase terminando a cerveja, nota uma pessoa, mas não a olha quando ela passa por ele. É Tato. Eles se cumprimentam sutilmente. Tato é o homem que o contratou. Ele segue para o banheiro masculino. Uma clara referência de Poderoso Chefão incrível. Bolsonaro na TV no discurso. O Brasil é um país grande, um povo grande, cheio de oportunidade, crescimento. Né? Mas os vermelhos em Brasília querem pegar o país da gente. Não mais, amigos. Não mais. E a multidão. Não mais. Não mais. Na verdade, no roteiro está não mais. Não mais. Eu acho incrível que eles criaram aqui umas cenas que cheias de testemunhos que podem falar: gente, não aconteceu isso, não. Mas eles botaram, de qualquer forma. O Aurélio termina a cerveja dele, né, ao ver o Bolsonaro discursando, e ele vai pro banheiro. O Aurélio já mamado, assim: ó, pra mim deu essa porra dessa TV, eu vou matar esse porra. Ele vai pro banheiro. O Aurélio chega lá no banheiro, né, e não tem ninguém. E ele vê o casaco que o Tato estava usando num gancho, o mesmo casaco do Tato. Ele apalpa o casaco, checa todos os bolsos, procurando alguma coisa. Encontra o que ele procura no bolso. Aurélio puxa algo embrulhado num jornal. Remove uma faca longa, de lâmina larga e mortal. Eu juro, está escrito exatamente assim: Cinderela Baiana periga perder o posto. Assim. Aurélio desliza a faca de volta no bolso, colocando no casaco, e sai. Exterior, palco do palestrante da praça. Bolsonaro está na beira de uma caminhonete, né, se abaixa para alcançar os braços calorosos da multidão. Ele não consegue evitar ser puxado por meio do povo, aperto de mão, selfie, a multidão enlouquecida, apoiadores barulhentos, tirando fotos, transmissão live, cantando o hino nacional para pneu, uma loucura. Bolsonaro atende o máximo de pessoas que consegue. Carlos observa alarmado, pede para a polícia que intervenha, mas os policiais só assistem. Carlos berra com os policiais. Isso é interessante porque no roteiro, quem leu teve a oportunidade. Eu sei que vocês vão fazer isso quando chegar em casa. Eu vou botar lá no meu Instagram, para vocês baixarem o roteiro, para vocês lerem, e vocês vão ver que isso é verdade. No roteiro, tá aqui falando Carlos berra com os policiais. Foi a melhor tradução que eu achei. Mas no roteiro tá Borges. Carlos late pros policiais. O que condiz muito mais com o personagem. Tá, exatamente assim. Aurélio sai do bar, começa a atravessar a multidão. Pessoas dando empurrões e puxões. Bolsonaro pousa com pessoas de todas as idades, tirando selfies, fazendo coração com as mãos. E, porra, aqui, enfim, a cena que faltou, né? Faltou coisa aqui. Aqui dava para botar tranquilamente a cena do Bolsonaro levantando uma anão, achando que é uma criança. Isso é incrível. Né? Foto, pá, levanta o anão. Os caras perderam as oportunidades, fantástico. Bolsonaro é erguido por alguém. Aurélio observa a multidão, olhos fixos no Bolsonaro. Ele não esperava que o Bolsonaro fosse erguido nos ombros do povo, mas prossegue, determinado, focado, no objetivo. Eu vou dar uma facada nesse porra. Bolsonaro oscila de leve, acena a ponta. Carlos se esforça para alcançar Bolsonaro, com as pessoas apertando por todos os lados. Você vê aqui que o Carlos, né, com aquela cabeça de antena parabólica, percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Porque eu não sei vocês, né? Mas, porra, 134 milhões, né? Certamente foi fazer só a cabeça dele em tamanho real. Mas o Aurélio está logo abaixo do candidato, com a mão dentro do casaco. Ele olha para cima, Bolsonaro subindo e descendo. Virou uma micareta o negócio. Aurélio puxa a faca de dentro do casaco, ambas as mãos envolvendo o cabo. Ergue a faca em cima da sua cabeça e enfia na barriga de Bolsonaro. Lindo.
Bonito. Arrepiado. E aí vem a maior fake news pra mim desse roteiro. Tá literalmente assim no roteiro. Ele enfia a faca na barriga de Bolsonaro e gira a faca. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Não aconteceu. Não suporto isso aqui. Pior, gira a faca como uma britadeira. Não, meu amigo. Não, a gente não teria passado por metade dos problemas, vocês. Se girasse a faca, terminava aqui o filme com o final feliz, estava ótimo. Acabou, mas não foi isso. Eu não suporto isso aqui. A faca da lâmina larga penetra a carne do baixo ventre de Bolsonaro. Bolsonaro contorce o rosto. Ai, caralho! Ambas as mãos instintivamente cobrindo a barriga. Ele ainda se ergue para a multidão. O povo não tem certeza do que está acontecendo. A galera meio olhando assim, cara, ele é feio assim ou levou uma facada? O que está acontecendo aqui? Não, e vemos outra fake news, né? Notamos sangue, onde as mãos de Bolsonaro... A silhueta de uma flor pequena e rubra desabrocha na sua camisa. A multidão percebe o que está acontecendo. Pessoas entram em pânico. Bolsonaro cai para trás. Ele está inconsciente. Carlos se aproxima, gritando, o que aconteceu? Aqueles mais próximos de Bolsonaro apontam e gritam, Aurélio, é ele, foi. Como é que ele sabia o nome do Aurélio? Tá entregando umas coisas aqui, o roteiro. Alguns perseguem o Aurélio, incluindo policiais. Laura Clark, às margens da multidão, faz uma reportagem ao vivo percebendo o pânico. Algo mudou aqui no comício. Não sabemos o que. O candidato Bolsonaro parece ter caído. O que aconteceu? Ele caiu? Uma mulher diz próximo. Ele estava sangrando, alguém atirou nele. A única reação possível da Laura aqui seria me tomou no cu, se fodeu. Mas ela não faz isso, né? E a outra pessoa passa e fala assim, ele foi esfaqueado, na verdade. Né? E eles passam com o Bolsonaro de mão em mão. Né? Ele parece assim, estar sem vida. Carlos chama um veículo para mais perto. Imagina, né? O Carlos Bolsonaro pensando em primeiro socorro. Eles colocam o Bolsonaro no banco de trás, corta para o interior do veículo. Carlos examina seu pai. O rosto de Bolsonaro está coberto de suor. Ai, que nojo. Suas mãos que tentaram estancar o sangramento estão encharcadas de sangue. Bolsonaro olha para a ferida, sangue pingando no chão. Ele girou a lâmina, aquele filho da puta. Hugo e Carlos trocam olhares. Né? Não girou, assim, girou. Girou, tá, né? Foi uma facada, mas... E aí vem um dos momentos mais estranhos do filme. Quem viu isso aí, acho que... Isso aqui foi um dos momentos que comentaram bastante, porque realmente isso aqui tem algo aqui. Carlos puxa gentilmente as pernas de Bolsonaro para cima. E fala, levante as pernas, papai. Tá esquisito. Virou uma pornô chachada, aqui do nada. Levanta as pernas, papai. Vou comer teu cu aqui agora. E assim, eu não sei se vocês leram, porque realmente, assim, você lê, se a pessoa pega isso aqui fora de contexto, parece uma fanfic de sexo. Parece. Aquelas do Tumblr, parece, igualzinho. Né? Parece aqueles livros de safadeza com capa de inteligência artificial, igualzinho. E eu não sei se vocês leram o roteiro em inglês, mas vocês vão fazer isso quando chegar em casa. E a frase que o Carlos usa é muito melhor do que isso aqui. Porque eu falei, eles misturam inglês com português. Então, essa frase que ele fala, levante as pernas, papai, no roteiro saiu, raise your legs, papai. Raise your legs, papai. Vai ser facilmente o nome da minha banda de black metal. Raise your legs, papai. Né? Porque é tipo Está La Vista Baby, né? Só que versão filme do Bolsonaro. E... A gente tem tempo ainda? Tem tempo? Tá bom? Tá bom. Tá acabando, juro. Tá acabando. Motorista aparece e falam, saiam do caminho, saiam! Corta para Aurélio sendo algemado. Ele é preso. Corta para depois estrada, exterior da estrada. O veículo corta o trânsito, passando por cima de uma calçada. Dentro do carro, Bolsonaro grunhe.
Um animal faria isso, definitivamente. Sirenes, luzes piscando. Corta agora para o interior do veículo em movimento. Bolsonaro joga a cabeça para trás entre Carlos e Hugo. Ai, pelo amor de Deus, vocês viram ele? O esfaqueador? Carlos indica sutilmente que o Hugo olhe para baixo. Seu pai está literalmente empurrando os órgãos para dentro. Caralho, virou o Fred Krueger. Assim, uma coisa... No tapete do carro, uma poça de sangue e vísceras. Pô, parece que o cara foi atacado por um lobisomem. Assim, uma coisa... Calma, cara. O Carlos, não fale, papai. Eu acho incrível que o roteiro inteiro o Carlos se refere a papai. Papai. Fofo. Bolsonaro sorri com franqueza, tocando Carlos no queixo, como quem está pedindo desculpa e passando sangue ali sem querer. Pode chorar, tá, gente? Se quiser, tá? Pode se emocionar, pode chorar. Ele está se sentindo enfraquecido. Bolsonaro começa a tossir. Olha aí, o soluço começando a aparecer. Aí, ó. Primeira aparição do soluço, né? É tipo superpoderes, né? Aparecendo dele, assim, né? Ah, eu não quero desmaiar, Carlos. Se eu desmaiar, eu morro. Eu tenho certeza. Porra, é um frouxo do caralho, né? Porra, peraí também, né? E o Carlos, fica com a gente, papai. E corta para a repórter Lara fazendo uma matéria. O câmera-man está brigando com a Lara. Você precisa soar tão feliz na câmera? Tá assim. E a Laura fala a seguinte linha de diálogo. Foda-se o Bolsonaro. Ela fala isso. Incrível. Corta para exterior do hospital. O veículo entra com tudo na porta do hospital. Carlos saindo do veículo. Eu preciso de ajuda, por favor. Interior, recepção do hospital. Luiz e Hugo levantam o Bolsonaro. Os policiais de moto aparecem, fazem uma vigilância. Bolsonaro falando assim, eu não vou, eu vou andando. Mas não estava caindo um negócio? Não estava podre? Não estava ruim? Carlos, você está fraco, papai. Deixa a gente te ajudar. Parece aquele meme, né? Papai está muito doente. Muito doente, papai está. A enfermeira para Bolsonaro, firmemente. Você não consegue dar um único passo. Suba na maca, senhor Bolsonaro. Agora, por favor, Bolsonaro, gostei de você. Você devia ser minha ex-mulher um dia. O cara tá morrendo e tem tempo para assediar pessoas. Que é isso? Tá explicado como ele conquistou a Michelle, né? Prometendo que um dia ia acabar. Você vai ser minha ex-mulher um dia, fica tranquilo. Eu vou morrer um dia, vai dar tudo certo. Aí, agora eu vou resumir para vocês aqui o roteiro, porque, como todo roteiro ruim, o problema está no segundo ato. Está no segundo ato, porque o segundo ato é terrível, assim, porque o roteiro fica fazendo drama com ele no hospital, depois aqui a metade das coisas, o hospital, ele na maca, assim, ai, caralho! É isso, né? O restante da história, basicamente, é o Bolsonaro lutando, né, contra a própria vida, né, infelizmente sobrevivendo. Interrogatórios com o nosso amigo Aurélio, né, e uma teoria da conspiração que a mídia planejou a morte dele, que estava por trás. Né? Mas tem alguns fragmentos que eu não queria ir embora sem falar para vocês, que eu acho importante vocês saberem. Tem uma hora que o médico de jaleco, estetoscópio, chega no Bolsonaro e fala assim, o doutor Tavares, né, que foi o que cuidou do Bolsonaro. Senhor Bolsonaro, meu nome é Reitor Tavares. Seus ferimentos são muito graves. E o Bolsonaro, você é médico? Não, sou um cartomante, seu filho da puta. Eu sou... Caralho. Eu tenho irmãos, sabia? Eu tenho 3 irmãos. Puta que pariu. E aí tem também a conversa, né, do médico com a família, clássico, né, clássico de todo filme de hospital, né, Dr. Tavares, né, o que nós sabemos é o seguinte, Carlos, os ferimentos são muito graves, mas não sabemos a extensão do dano. Ele está sofrendo uma hemorragia, não podemos esperar. Você entende isso? E o Carlos, sim, faça o que precisar. Meio que diz assim, meu irmão, se precisar sacrificar o animal, a gente entende.
A gente entende, faz parte, né? E aí corta para o Carlos no corredor do hospital, avisando o Flávio por telefone do ocorrido, né? Porque o Flávio não podia estar lá, porque estava na casa do Vorcaro, provavelmente. Deve ser isso. É a única explicação lógica. E o Carlos no telefone, Flávio do céu, a coisa tá feia, papai está muito doente. Estão levando ele para cirurgia, né? Fala para Michele, né? Então alguém provavelmente ligou na casa do Osmar Terra e aí atendeu e falou, não tá bem, Bolsonaro. E aí a cirurgia no roteiro, quem viu, demora horas, assim é nível assim a luta do Naruto com Sasuke, assim, demora pra caralho, assim, demora muito tempo, né? E aí em paralelo rola ali um interrogatório do Adélio, né? E aí durante a cirurgia rola um momento que é icônico, né? Bolsonaro ele tá na mesa de cirurgia. Não falo exatamente de qual clínica veterinária. E aí rola um close no rosto do Bolsonaro, de olhos fechados, e nós escutamos os pensamentos do Bolsonaro durante a cirurgia. Eu sei, valeu cada centavo investido do Vorcaro, eu sei. E aí a voz na cabeça do Bolsonaro falando assim, esses médicos sabem o que estão fazendo? E o doutor Tavares ali fazendo um negócio, né? Tesouras, por favor. Aí o Bolsonaro pensando, ele disse tesouras? Mas já não me cortaram bastante? O que eles tiraram do meu corpo? Eles vão colocar de volta? E se eles forem esquerdistas, idolatrarem o Lula? Pô, parece aquele episódio da Grande Família que o pai da dona Nenê... Você lembra? Ele vai fazer uma cirurgia de vesícula e os médicos confundem e tiram outra coisa dele. Ele fica... E aí o roteiro pede pra gente prestar atenção nesse momento da cirurgia, que o doutor Tavares está trabalhando, pede pra gente prestar atenção numa enfermeira, que eles descrevem assim, uma enfermeira que tem um olhar frio, que está ali na mesa de cirurgia fazendo o serviço dela. E durante essa cirurgia aí rolam vários flashbacks, né? A vida do Bolsonaro passa diante dos olhos dele como um filme, ou seja, ele viu o Dark Horse. E o flashback principal é quando ele conhece a Michele, né, durante uma entrevista de emprego. É bonitinho. É uma ficção, né? Outro grande flashback que rola é quando a gente descobre quem é o Paulo Pontes, na verdade. Ele é um arqui-inimigo do Bolsonaro, que é um ex-traficante de um cartel de drogas que o Bolsonaro perseguiu na Amazônia. Uma coisa assim que qualquer um compra fácil. E aí a gente chega no último ato do filme com uma cena emocionante. Depois da cirurgia, o doutor Tavares chega na Michele e fala, olha, nós fizemos tudo o que podíamos com a lágrima nos olhos, mas parece que, infelizmente, ele vai sobreviver. Eduardo, alguma ideia de quanto tempo falta para ele ter alta? Caralho, pô, o cara levou uma facada. Já vamos tentar aí, capitalizar em cima dessa porra aí. Doutor Tavares, alta? Depois de tudo que eu vi, me perdoe por dizer isso, ele deveria estar morto. Concordamos, doutor. Aqui a gente concorda. E o doutor continua. Quanto à campanha, ele não vai aguentar o estresse, viu? Ele está usando uma bolsa de colostomia. É possível que precise dela por vários meses. O risco de infecção é grande. E aí não fica claro, né, que quem tem o risco de infecção é a bolsa ou o Bolsonaro. Imagina andar grudado com aquele homem o tempo todo, né? E aí tem um diálogo interessante demais, né? Que as pontas começam a se amarrar no filme. É porque o doutor Tavares, ele conversando ali com a família, fala, gente, é uma pergunta, me diz uma coisa. Ele estava tomando algum tipo de antibiótico? Qual eram os remédios? E o Eduardo confuso, né? Antibiótico? Que antibiótico? E o doutor Tavares, é isso que eu quero saber. E a Michele, pro Bolsonaro e os outros irmãos, pro Eduardo Bolsonaro e os outros irmãos, fala, peraí, a mulher do restaurante. Doutor, uma mulher no restaurante, que não sabemos quem é, deu a ele comprimidos na semana passada. Exatamente. A Damares Mística. E aí corta para o Bolsonaro de olhos fechados, conectados em vários aparelhos, pós-cirurgia, ouvindo os pensamentos dele. Bolsonaro pensa, eu adoro. Bolsonaro, né, pensando, né, o que houve? Estou aqui, estou vivo. Os olhos de Bolsonaro se abrem e ele vê a enfermeira fria, sozinha com ele, dentro do quarto. A enfermeira que ele não confiava, olhando para ele, e ela está segurando uma faca.
Os olhos dele estão abertos, encarando ela. Ela vem diretamente até ele com a faca. Ele não consegue se mexer. Seus olhos se arregalam. A enfermeira fria passa por ele e continua andando, indo até o canto da sala. Bolsonaro pisca. O cômodo está vazio. Tudo não passava de um pesadelo. Eu acho incrível que o maior pesadelo do Bolsonaro é uma enfermeira do SUS. Eu acho incrível. E aí a gente também tem outros momentos tão surreais quanto esse no filme, né? Que o meu favorito é quando o Bolsonaro vira pro médico e fala: preciso de um banho. Isso é uma loucura. Então o Bolsonaro continua ali se recuperando ali, igual o 50 Cent depois de 9 tiros. E ele sai do hospital para fazer a campanha, né? E aí o filme encerra com um texto sobre a tela que diz assim: 28 de outubro, Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Aí vemos imagens da posse de Bolsonaro. O texto continua: o assassino Aurélio Barba é declarado inimputável por transtorno mental. E aí temos a última cena, que é uma espécie de pós-crédito dos Vingadores, assim. A gente vê interior da casa de Paulo Pontes, o arqui-inimigo do Bolsonaro. A cerimônia de posse é exibida na televisão no escritório de Paulo. O cômodo está escuro, recuamos. Paulo abre a porta, cumprimenta um grupo de homens importantes de capa. Esta é uma reunião secreta. Entre os presentes está um homem magro e careca, cheio de si. E aí o roteiro fala exatamente assim: ele pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode ser. Eles se sentam em torno da mesa. Caralho, transformou o Alexandre de Moraes num Illuminati aqui, né? Uma coisa... O Paulo anda até a TV e corta a exibição da posse. A TV se escurece e entra o último texto falando: uma investigação conclui que o assassino de Bolsonaro, Aurélio, agiu sozinho, mas o inquérito estava incompleto e a investigação omitiu vários problemas. Em 2022, Bolsonaro perde a disputa pela reeleição por 1,25% dos pontos. As acusações de interferência e fraude eleitoral se acumulam. O Brasil vira palco de manifestações, boa parte dessas pacíficas, mas muitas... É só a dona Fátima cagando na gaveta do senhor aqui, mas é pacífico. Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado em 2025 e condenado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro a cumprir uma pena de 43 anos. Fim. Acabou. Lindo. Incrível. Super dentro do tom você terminar a sua biografia imputando o crime ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Super no tom. Mas faltava coisa aqui, viu? Faltava coisas, viu? Faltava uma cena realmente pós-crédito, tipo de Vingadores, né? Com o Lula meio ciborgue, assim. Né? Falando I'll be back, uma coisa assim. Faltou uma coisa. Né? Porque o Lula, ele não aparece no filme, não sei se vocês notaram, né? Ele é tipo uma presença fantasmagólica, né? O Lula é o fantasma do comunismo, no filme todo. Ele é, né? Mas é isso. E aí eu tô torcendo agora, hein, pra ver o que vai vir, né? Um spin-off, né, desse filme. Né? Com o Renan Bolsonaro, né? Esqueceram de mim 7. Missão Balneário Camboriú. Mas é isso, gente. Esse foi o filme do Bolsonaro. Quem quiser ler o roteiro completo, tá lá no Mac Livros do Ministério da Cultura. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vocês foram ótimos. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado.